Muito boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, quem vos sauda, o seu irmão em Cristo Cooperado N. Eu gostaria de deixar mais um conteúdo aqui, mas antes que eu comece esse conteúdo, peço você que inscreva no canal, deixe aí o seu like, porque fazendo assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é de extrema relevância e vai subir os nossos conteúdos na plataforma, de sorte que muitas pessoas se acessarão e terão também conhecimento na palavra de Deus. Queridos irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje é sobre os Anáquis, que eram os gigantes, né? Será que realmente os Anáquis existiu? A história no Antigo Testamento, em que aprendemos sobre as pessoas ou lugares, parece estranho e no mesmo tempo é interessante, mas recebermos a surpreendente e poucas informações sobre eles. Os Anáquis, meus irmãos, eles são a instância especial, porque pouco sabemos sobre os conecto mistério desses Anáquis. Quem era realmente os Anáquis na Bíblia? Os Anáquis também ele é chamado de Anaquins, né? No livro de Deuteronômio capítulo 9 e no versículo 20, no versículo 2, nós vemos ali o relato sobre os Anaquins. Esses Anaquins que eram descendentes de Anak, eles eram descendentes de um homem que chamado Arba, que esse Arba ele é registrado em Josué no capítulo 15 e no versículo 13. O dicionário bíblico Aeston, ele afirma que a base no livro de Gênesis capítulo 14, no versículo 1 ao 6, diz sobre quem habitou na terra de Canaã na época de Abraão. Os Anáquim, eles viveram no que se tornou Edom e Hebron. A Eston, o argumento diz que o significado dos Anáquins vieram dos primeiros habitantes da área, antes que as nações cananeias povoassem alguns séculos depois, dando o filho de Isaac, né? Que no caso Esaú. Esse Esaú, ele é da terra de Edom e estabeleceu-se em Edom, e possivelmente os descendentes de Esaú e os edomitas, eles tenham se casado com a família dos Anáquis, né? Que são os Anaquins. A primeira grande menção dos Anáquis, elas vem em Números capítulo 13, quando Moisés ele enviou os espias à terra de Canaã para ver a terra que Deus daria a Israel. E os espias viajaram várias áreas, inclusive em Hebron, onde eles viviam, né? Aimã e Sensai, né? Talmai, que era descendente de Anak, que registra no livro de Números capítulo 13 e no versículo 22. E assumindo que este era literalmente os filhos de Anak, isso sugeria que os Anáquis eram um grupo de pessoas que razoavelmente era novo, né? Eles eram novos. Quando os espias voltaram, eles relataram a Moisés, eles eram administrativos, né? Que eles admitiram que os Anáquis que administravam a terra, né? Que a terra era boa. Eles argumentaram que era muito difícil conquistar a terra,
porque a terra estava sobre a administração dos Anákins, né? E especialmente os espiões disseram que viram também os Nefilins lá, que eram os descendentes também de Anak. Anak vem dos Nefilins. Eles eram como gafanhoto nos próprios olhos, e assim também éramos. Aí eles falavam, esses Anakles, esses Nefilins, eles eram tão grande, que eles olhavam para baixo assim como se nós fôssemos gafanhotos. Então, os Anakle e os Nefilins, eles são os mesmos. Sim ou não? Aí fica um ponto de interrogação no ar. Porque os Nefilins, eles aparecem a primeira vez em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 4. A primeira vez que aparece os Nefilins. Que quer dizer, ou seja, que diz que eles estavam nos primeiros dias no mundo. Os Nefilins. E havia naqueles dias gigante na terra também. Depois que os filhos de Deus entraram, as filhas de Deus e deram filhos, esses eram valentes, e houve na antiguidade homens de fama, né, que eles ficaram famosos. E como os reis pagãos muitas vezes reivindicavam status divino, alguns estudiosos argumentavam que os filhos de Deus, que um termo principalmente os pagãos, fenícios, né, que eles tiveram fornicado com as mulheres de outras nações e tendo filho, que eles eram vistos poderosos e também era sagrado, né? A mente das pessoas ficaram que os filhos de Deus, no caso, que seria os anjos, que teria prevaricado, né? Teria perdido a sua posição e teria prevaricado com os filhos dos homens, né? Aqui está os filhos de Deus. Eles foram descendentes de Sete, eles não eram anjos, né? Mas as pessoas acham que os filhos de Deus aqui nessa menção eram anjos, até fizeram filmes, fizeram comentários nas redes sociais, colocaram, mas não procede, né? Os filhos de Deus também, que é possível que eram os filhos de Sete. E Sete, ele foi o terceiro filho de Adão, que era considerado verdadeiro herdeiro, né? Porque um tinha sido despejado para a terra distante, né? Que era Caim. Abel tinha morrido, né? O que ele tinha mais próximo ali era Sete, que era o seu herdeiro, né? E Sete era um homem de Deus. E ele se tornou um homem de Deus. Então os filhos de Sete foram considerados homens de Deus. Alguns argumentam que demônios, ou alguns tipos de seres cientes pré-adâmicos que estavam presentes na Terra nessa época, que tiveram com as filhas das mulheres humanas, né? Tem alguns que relatam que são demônios, que os demônios eles tiveram relação com as filhas dos homens, né? E nasceram com os filhos de Deus e nasceram demônios, né? Que também não procede, no caso, que seria um absurdo, né? Porque não tem cabimento. Demônios são seres espirituais e anjos também são seres espirituais. Não teria como
essa visão ela é mais aplicada aqui na Terra, né? Na parte celestial não tem esse tipo de imoralidade. A ideia de que havia outros seres de Adão e Eva, outros seres além de Adão e Eva, nos primeiros dias na Terra, parece ser apoiado pelo fato de que quando Caim foi amaldiçoado, ele se preocupou em encontrar estranhos que mataria. Ele na hora ali, ele ficou preocupado que ele encontrar com alguém que poderia lhe matar, né? No caso ali, Deus até colocou-lhe uma marca, né? Para quem matasse ele, que fosse vingado 7 vezes o sangue. É um pouco difícil encontrar esses estranhos quando você começa a imaginar quando o seu irmão morto e os seus dois irmãos pais são as únicas pessoas, né? No caso, 2 irmãos que eu tô falando é Abel, Caim e Sete. No caso, ele matou Abel, então os 2 irmãos, um estava morto e o outro era Sete. No caso, eles eram as únicas pessoas da terra. Portanto, nós podemos conjecturar que havia outras pessoas de algum tipo por aí neste mundo. As pessoas, elas são relacionadas a Caim. Isso, pelo menos, abre, meus irmãos, uma possibilidade de demônios e outros seres vagantes que vagaram pela terra atualmente, né, tendo os filhos, tendo com os descendentes de Caim. Né, na mente da pessoa fica essa hipótese, que como não tinha ninguém, aí as pessoas falam, então era anjo ou era demônio. Porque se não tinha ninguém, com quem que eles iam prevaricar e ia gerar esses Anákins, né? Mas no caso eram os filhos de Sete. No caso foi os filhos de Caim que tiveram relação com os filhos de Sete. Né? Os filhos de Sete eram considerados filhos de Deus. Né? Os filhos de Caim é considerado as filhas dos homens. Então, quer dizer, não teve intervenção nem de demônio, nem de anjo. Foi pessoas. Assumindo que os espiões não estavam demonstrando aqui que tinha uma hipótese dessas pessoas serem realmente anjos ou demônio. No caso, seria verdadeiramente pessoas. Não era anjos e nem demônio. Então, essa palavra que veio a nós sobre os Anákis, né? Porque esses Anákis eram uma tribo, né, de uma região que ficava nas montanhas de Canaã. Quando eram chegados os israelitas, os Anákis também eram chamados na Bíblia de filhos dos Anákis. Então, esses Anákis, eles vieram de uma relação de um homem e de uma mulher. A explicação mais próxima que eu tenho para falar para os irmãos, como era da mesma árvore genealógica, né? Porque, querendo ou não, sendo Abel, sendo Sete um homem de Deus, e sendo Caim um homem ímpio que tinha cometido pecado, querendo ou não, os dois eram da árvore genealógica de Adão. Então, o homem, ele produz o X, o cromossomo X, e a mulher produz o cromossomo Y. Só que tem um relato na ciência que fala que quando os dois membros da mesma família, da mesma árvore genealógica,
pode sim surgir 2Y ou se não 2X. É a mesma coisa de você pegar os dois fios assim, ó, e colocar um de encontro com o outro. Encontrar um encontro com o outro. Que vai dar ali um curto-circuito, né? Pode sair alguma coisa errada. Assim é a genética da mesma árvore, cromossomo. Porque pode acontecer das duas pessoas terem a relação sendo da mesma família e as crianças ou nascer aleijado, ou nascer com síndrome de Down. Né? Que no caso, a mutação genética que teve nesse encontro aqui, as crianças nasceram gigantes. Eles nasceram gigantes. E significa que esse povo, esse descendente de Anak, né, em alguma tradução, Anak é chamado de Anak, como os filhos de Anak ou Anaquins. Possível que o nome Anakim, a palavra Anakim, ela venha da palavra hebraica que significa colar. Por isso, meus irmãos, que frequentemente Anak são identificados por alguns estudiosos como o povo do pescoço grande, né? Não há praticamente nenhuma informação específica sobre quem foi o Anak. O nome Anak, ele aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, pelo menos 2 vezes. A passagem indica que Anak, de fato, ele era uma pessoa e não apenas um nome específico, ou um demônio, ou um anjo. Era uma pessoa. E essa pessoa serviu para designar uma tribo de Anak, né, que está no livro de Números, capítulo 13, e no versículo 33, e também Deuteronômio, capítulo 9, versículo 2. A Bíblia, ela também menciona a cidade de Arba, né, em hebraico, que significa Kiriat Arba, né, que alguns textos bíblicos identificam como o pai dos Anaks, né, igual disse em Josué, no capítulo 15, do versículo 13, e Josué, capítulo 21, versículo 11. Isso tem levado os estudiosos a entender que essa designação de 2 formas. Alguns acreditam que Arbas foi o antepassado do Anak. Portanto, o ancestral mais recuado dos Anaks, que tem essa notícia, né, dessa interpretação, que parece estar de acordo com a descrição pessoal de Arbas, né, que é um grande homem entre os Anaks. Isso está escrito no livro de Josué 14, no versículo 15. Outros acreditam que essa expressão é aplicada na Bíblia como um nome próprio da cidade, ou seja, Kiriat Arba, que se forma um caso. Essa designação simplesmente indica que naquele lugar era a pátria dos Anaks. E também é importante saber que a expressão Kiriat Arbas no Antigo Testamento era uma cidade de Hebron. Antes de Hebron ser chamado Hebron, era chamado de Kiriat Arbas, né? Em Gênesis capítulo 23, no versículo 1, a gente vemos isso. Isso quer dizer que a cidade ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, né? Foi lá que surgiu os Anaks. Antes de ter sido tomada pelo Israel, lá era a habitação dos Anaks, né? A Bíblia ainda ela menciona Aimã, Sensai e Talmai como os filhos de Anak. Esse registro parece indicar que a região de Hebron era dominada por três clãs de descendentes de Anak, né? Cada um desses descendia
E eles eram uma tribo com um nome diferente, né? Que era Talmai, Aimã e Sessai. E essa história está registrada em Números capítulo 13 e no versículo 22. Os Anak são mencionados na Bíblia como tendo uma estrutura extraordinária. Parece que a fama dos Anaks, como uma outra raça gigante, eles amedrontavam os povos vizinhos. Pelo menos foi assim que os Anaks foram descritos, né, pelos desanimados espias de Moisés, né, que era israelita. Quando eles foram enviados na terra de Canaã para visualizar a terra, eles ficaram amedrontados em Números capítulo 13 e no versículo 33. A curiosidade, a palavra gigante, ela é descrita, ela tem uma descrição pelos espias e pela tradição original de Nefilins. Isso quer dizer, os espias disseram que os filhos de Anak, eles eram descendentes de Nefilins. Nefilins são mencionados primeiramente em Gênesis capítulo 6, né, como sendo naquele que nasceram no relacionamento que eu estava falando, os filhos de Deus com as filhas dos homens. Apesar de haver muitas discussões sobre essa identificação dos Nefilins e da interpretação mais equilibrada biblicamente falando, diz que os Nefilins eram os principais homens poderosos, valentes, temíveis da antiguidade. Como todos os primeiros Nefilins morreram no dilúvio, no tempo de Noé. Obviamente, os Nefilins, eles não tiveram qualquer ligação. Nesse caso, eles são chamados de descendentes dos Nefilins, no sentido de destacar que os Anaks eram poderosos e valentes e temíveis, como os guerreiros pré-diluvianos. Além disso, o fato de a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, ela traduz em hebraico Nefilins com o grego de gigas, que significa gigantes, né? Parece indicar uma conexão desse povo com a ideia de que eles eram representantes mesmo de uma estrutura elevada, né, para os padrões naquele povo. Nesse sentido, os Anakis são também mencionados em conexão com os Refaíns, né, que está em Deuteronômio capítulo 2 no versículo 11. Ou seja, seja como for que os espias israelitas enfatizaram, havia Naklins, Anaks, havia naquela terra. E eles se sentiam como gafanhoto, mas não havia só Anaks, né? Ali poderia vir Anaks, Nefilins e também os Refaíns, que esses eram todos famílias gigantes. Então nós vemos que em Deuteronômio capítulo 1 e no versículo 28, a reputação dos Anaks e dos povos altos guerreiros, ele se tornou proverbial em Israel, que era um provérbio que Israel usava. Quem poderá resistir os filhos de Anak, né? Falava em Deuteronômio 9, versículo 2. Apesar dos desânimos dos espias, dos israelitas, né? O povo de Deus havia prometido a entregar. Deus prometeu para o povo dele que ia entregar a terra na mão dos filhos de Deus. E os filhos de Israel, eles
eles tinham ali uma orientação que Deus tinha comentado que ia entregar na mão deles a terra de Canaã. Então, o tempo de Josué, especialmente, né? Deus prometeu na época de Moisés, mas isso veio se cumprir na época de Josué. Na campanha de Josué e Caleb, né, quando isso foi prometido, lá atrás, foi 40 anos atrás. 40 anos atrás, Caleb estava com 80 anos, 85 anos. Aí isso foi acontecer depois de 40 anos. Né, Caleb já estava com 85 anos. Os israelitas, eles destruíram os Anaques, expulsaram do território montanhoso do sul de Canaã. Mas após a conquista de Israel, alguns Anaques acabaram sobrevivendo em Gaza, em Gade, em Escalon, na Filístia. Né? Veja Josué capítulo 11, versículo 22. Essa informação ela tem levado alguns comentaristas a sugerir que o gigante Golias talvez tenha sido descendente dos Anaques, né? De 1 Samuel capítulo 17. Além dos registros bíblicos, nada mais sabe sobre os Anaques. Pelo menos não há nenhuma informação incontestável. Isso porque os eruditos acreditam que os Anaques podem ter sido um povo mencionado no texto dos egípcios, né, na escração do século XVIII e do século XIX antes de Cristo. E esse texto ele menciona 3 principais nomes semitas, né, que governaram uma região identificada como Anak, né, que é Arba, Kiriat Arba. Então, Anak, Nefilins e Refaíns. Então, irmãos, a Bíblia ela é assim, ela mostra e ela não deixa ponto de interrogação, né? Ela explica, no mesmo tempo que ela te mostra ali o mistério, ela mesma te explica o mistério. Quem lia esse texto e achava que o gigante foi produzido por filhos de Deus, que era anjo, e que os anjos veio na terra e pegou as filhas dos homens e tiveram relação, descarta essa hipótese. Né? Para quem acreditava também que eram demônios, que perdeu a sua posição de anjo e desceu para a terra e fez isso, e aconteceu que os demônios tiveram acesso para as mulheres, descarta isso aí também. Não tem essa hipótese, viu? Então os Anaques eles nasceram da relação das filhas de Caim com os filhos de Sete. Não tem nenhum fator misterioso aqui não, tá bom? No mais, eu estarei postando outros demais vídeos aí para a glória de Deus e para o elevo espiritual dos irmãos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.